Olá, bem-vindo, bem-vinda. Vimos nas aulas anteriores o conceito de juros simples e compostos e também vimos a fórmula de cálculo de juros simples e compostos com um exemplo simplificado. Agora nós vamos explorar um outro exemplo, mas com o uso de planilha eletrônica. Então eu vou abrir essa tabela aqui na planilha eletrônica. Antes de abrir a planilha, eu quero mostrar para vocês o resultado dessa conta. Com juros simples, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou capitalizando R$100 a uma taxa de 5%, a juros simples e juros compostos, por um período de 12 meses. Vejam que no caso de juros simples, no final do período eu vou ter um valor lá no futuro, ou seja, a soma do que foi aplicado mais o rendimento de juros de 160. No caso de juros compostos, esse valor será de R$ 179,58. Vejam que aqui é uma diferença bem mais significativa do que aquele exemplo que a gente viu na aula anterior. Mas vamos para a planilha e entender um pouquinho mais sobre o funcionamento de planilhas. Se você é novato no uso de planilhas eletrônicas, eu vou apresentar aqui alguns aspectos básicos para você entender essa utilização. Eu já adianto que eu estou utilizando aqui o Excel, mas você vai encontrar uma lógica bastante semelhante ou igual, tanto na planilha do Google quanto no BR Office. O primeiro ponto importante aqui é que as planilhas eletrônicas são divididas em células, que são esses campos que eu estou clicando agora. As células são identificadas pela linha e pela coluna. Essa célula que eu estou agora é a linha 10, a coluna C. O sistema de planilhas eletrônicas, através de algumas funções, permite que eu realize cálculos. Então vamos pegar aqui o exemplo de juros simples. Como nós vimos, no juros simples, o juro sempre vai incidir sobre o valor inicial aplicado. Então, naquele exemplo de uma aplicação de 100, eu tenho que, no primeiro mês, eu vou ter um valor de 105. Então, 100 mais 5% vezes 100, que é igual a 105. No segundo mês eu vou fazer a capitalização. Vejam que na fórmula do juros simples, a capitalização é sempre sobre o valor inicialmente aplicado, que é o 100. Então, no período anterior eu tinha 105. Agora eu vou somar a esse 105, 0,05, que é a minha taxa de juros de 5%, vezes o 100, que é o valor inicialmente aplicado. E agora, no final do período 2, eu tenho 110. Começando o período 3, eu adiciono aquele 110 que eu já tinha, mais uma vez os R$5, que são os juros de 5% vezes 100. Eu vou ter 115, assim sucessivamente, e lá no final eu vou ter 160. Como é que eu poderia fazer essa conta na planilha eletrônica? Eu já fiz aqui, ó, 100 mais 0,05 vezes, é utilizado esse símbolo de asterisco para fazer cálculos de multiplicação, né? Se eu apagar esse igual aqui da minha célula e colocar no início da célula igual, vocês vão ver que a planilha vai fazer a conta automaticamente. Então eu tenho o resultado aqui de 105. Então a planilha eletrônica entende dessa forma. Eu vou sempre digitar igual e a conta que eu quero fazer. Por exemplo, 10 mais 10. E ela vai dar o resultado. Ok? Então aqui eu fiz dessa forma, mas para mostrar para vocês como que é o cálculo. Vamos para os juros compostos. Nos juros compostos, como nós já vimos, a capitalização se dá sobre o valor anterior já capitalizado. Então, são os juros sobre juros. No primeiro período, o valor vai ser o mesmo, porque eu estou capitalizando tanto no juros simples quanto nos juros compostos sobre a mesma base aqui, que é 100. Agora, no próximo período aqui, no período 3, no período 2, o que eu vou ter? Eu vou ter a capitalização em cima do 105, que foi o montante ou o valor futuro obtido ao final do período 1. Vejam, então, que agora eu tenho um valor maior do que aquele 110 do juros simples. E depois, no período 3, eu vou ter a capitalização em cima dos 110,25. Então, assim fica a fórmula. E lá no final eu vou chegar
naquele 179,58 se eu fosse fazendo essa conta aqui sucessivamente. Então eu poderia ir digitando isso manualmente ou poderia ir fazendo de formas mais rápidas, que eu vou mostrar para vocês aqui no Excel. Então aqui eu tenho a fórmula e a aplicação da fórmula para os 12 períodos. Vejam que no caso dos juros compostos eu tenho aqui o símbolo de elevado, que no caso da planilha eletrônica é sempre utilizado esse acento aqui. Então, quando eu estou utilizando esse acento, é porque eu estou elevando o que aparece antes do acento. Então, aqui eu já fiz a aplicação de fórmula. Vejam só, o que eu tenho aqui? Primeiro, a minha coluna de juros, que é sempre 5% para os dois exemplos, eu fiz um link com a taxa de juros que eu digitei aqui na célula M2, que é 5%. E eu simplesmente copiei essa célula daqui em diante. Então, como é que eu vou copiar essa célula? Eu posso só clicar aqui e dar 2 cliques aqui nesse quadradinho no canto inferior direito, e ele vai arrastar até o final. Tá? Vejam que o que ele fez aqui? Ele simplesmente copiou o que já tinha na célula que eu selecionei. Mas para ele fazer essa cópia sempre da mesma célula, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um sinal de cifrão antes do M e antes do 2. O que significa isso? Que eu estou travando tanto a linha quanto a coluna. Então, quando eu faço isso, ele sempre vai manter essa célula aqui quando eu arrastar para baixo. Quando eu fizer esse processo aqui, ou eu fizer isso aqui, né, clicando com o botão esquerdo do mouse. Ele sempre vai selecionar essa célula. Se eu não travasse, por exemplo, a linha, eu vou tirar esse cifrão aqui da linha 2, e eu fizesse o mesmo processo, olha só o que ele ia fazer. Ele ia começar a selecionar as linhas abaixo, estão vendo? Então ele vai selecionando lá na mesma ordem das linhas abaixo. Eu não quero isso, eu quero sempre manter os 5%, por isso eu coloquei esse cifrão aqui. Então são só algumas dicas de coisas que eu estou utilizando aqui nessa planilha, para vocês entenderem. Tá? Depois eu estou simplesmente aplicando a fórmula de novo. Agora aqui, em vez de fazer a conta manualmente, eu estou simplesmente selecionando as células e fazendo a aplicação da fórmula. Então olha lá, estou selecionando o P e multiplicando por I vezes o N. No caso aqui, eu estou multiplicando por P vezes o N, porque é a mesma coisa. Tá? Então, eu vou chegar sempre lá naquele valor até os 160, que é o que vai ter no final de 12 meses. No caso dos juros compostos, como eu tinha comentado, eu tenho o exponencial aqui. Então, é o mesmo processo, só que o que eu tenho que fazer? Ou eu coloco o exponencial, ou então eu sempre vou selecionar a capitalização em relação ao período anterior, que é o que eu estou fazendo no caso dessa planilha aqui. Então vejam que eu aplico os juros de 5%, não em cima do 100, mas em cima do valor que eu tinha anteriormente. Ou seja, juros sobre juros. Poderia utilizar essa fórmula aqui também, daria o mesmo resultado. Certo? Então vejam aqui duas formas de a gente fazer. Eu posso fazer a conta na mão, eu posso fazer o link com as células. Qual que é a vantagem de fazer isso? Ó, se eu mudar aqui, por exemplo, para 8%, ele vai mudar toda a planilha para mim. Se eu colocar 10%, voltar para 5%, que é o que eu queria. Então essa é a vantagem da planilha. Tá? Bastante simples essa planilha, mas já mostra aqui a vantagem de se utilizar a planilha eletrônica. E agora uma outra forma de fazer. O Excel ele também possui funções que vão fazer as contas para nós. A gente não precisa ficar selecionando aqui célula por célula. Então uma dessas funções é a função chamada valor futuro. O que é o valor futuro? Nada mais é do que o valor que eu vou ter no final de um período capitalizando um valor presente a uma determinada taxa de juros.
E é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Então vejam que agora eu não tenho mais células, eu tenho essa função aqui, valor futuro. E o que eu tenho nessa função? Deixa eu dar um zoom aqui. Bom, nessa função fica bem fácil aqui porque o Excel ele já nos pergunta quais são os inputs que eu quero trazer para a função. Bom, o primeiro input que eu quero é a taxa. Então eu selecionei a taxa aqui na minha planilha de 5%. Vejam que aqui eu travei de novo essa célula, porque depois eu só vou arrastar e ele vai fazer a conta automaticamente para mim. Tá? O próximo input é o número de períodos, NPER, número de períodos. Bom, aqui eu estou no segundo período, então eu quero achar um valor futuro no período 2, considerando uma aplicação do quê? A aplicação é o próximo dado aqui, que é valor presente. Qual que é o valor presente que eu tenho? São os 100 que foi aplicado lá no início, certo? Aqui eu estou multiplicando ainda por menos 1 por uma questão de convenção de sinal que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, só para o resultado aqui aparecer positivo. Tá? E esse zero aqui, que é esse input pagamento, ou PGTO, pagamento, eu não estou utilizando por enquanto, porque a gente ainda não viu esse assunto. Então, estou simplesmente colocando zero aqui, eu não vou entrar nesse assunto agora, mais para frente a gente vai ver. Mas vejam que eu simplesmente coloco os inputs aqui e ele me dá exatamente o mesmo resultado que eu encontrei lá fazendo a conta, selecionando as células. Tá? É o mesmo resultado. Então eu posso fazer dessa forma, utilizando a função valor futuro. E olha só que interessante, eu posso utilizar essa função de valor futuro para fazer umas outras contas bem úteis aí no meu dia a dia. Aqui nessa planilha, eu estou calculando quanto que eu teria lá no futuro se eu fizesse aplicações periódicas de 50, 100 e 500 a determinadas taxas de juros, considerando aqui juros compostos. Essas funções do Excel que eu estou mostrando para vocês, elas são todas de juros compostos, porque é a convenção dos cálculos em matemática financeira, o uso de juros sobre juros. Então, por exemplo, se eu fizesse aplicações periódicas de R$50 por mês durante 10 anos, a uma taxa de 0,5%, eu teria no final de 10 anos R$ 8.193. Ao final de 40 anos, eu teria R$ 99 mil. Se eu conseguisse uma taxa um pouco maior de 0,8%, eu teria R$ 280 mil. Que é uma diferença bem significativa, quase 200% aí. Eu teria essa diferença aumentando à medida que eu vou aumentando o meu prazo, de 10, 20, 30, 40 anos. Essa diferença vai aumentando também, justamente porque eu tenho a aplicação de juros sobre juros. Então, por isso que a gente diz que quem é jovem tem o tempo a seu favor quando pensa em formar uma poupança para aquele período onde não vai ter a mesma capacidade de trabalho, de geração de renda. Então, você forma uma poupança para que tenha aí uma fase na melhor idade, aí uma fase um pouco mais tranquila. E aqui eu estou mostrando para vocês como, com o uso da planilha eletrônica, eu posso fazer essa conta. Só para mostrar aqui a conta que eu fiz, eu estou utilizando a mesma função de valor futuro, só que agora eu estou colocando um valor aqui naquele campo de pagamento. Eu não vou entrar nesse detalhe, como eu já falei anteriormente, porque a gente vai ver isso mais para frente, tá? Mas é a mesma função valor futuro aqui, só que em vez de uma aplicação inicial, eu tenho uma série de pagamentos de R$50. Então, quando a gente for ver esse assunto, você já lembra aqui que a gente viu isso nessa planilha. Ok? Bons estudos para você, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau!